Então, pessoal, ainda permanece no ar, tá um pouco mais de escanteio, mas ainda permanece no ar aquela queda de braço entre poder legislativo e poder judiciário, aquela queda de braço entre Congresso Nacional e STF. Isso tem acontecido há muitos anos, tem tido mais repercussão agora, principalmente no retorno do Lula ao poder, durante o período do Bolsonaro, em partes também. Agora, isso já vem de muito tempo, especialmente por causa do avanço do STF em suas prerrogativas, agindo de forma inconstitucional em muitos casos, inclusive. E aí eu trago aqui para a gente conversar a esse respeito uma análise do senhor Ives Gandra, um grande jurista, diga-se de passagem. Muita gente queria que ele inclusive, fosse ministro do STF em algum momento. Eu lembro de uma história desse sentido, mas o cara realmente é entendido. Ele próprio coloca a capivara dele aqui, né? Que ele tem 89 anos, né? Um constitucionalista, inclusive, um cara entendido dessa história aqui, e tem 60 anos de ensino universitário. Caramba, o sujeito já era professor universitário bem novo, né? Um cara entendido da história, então. E ele faz uma análise basicamente dizendo que o Congresso Nacional pode sim suspender e até anular decisões do STF, e aqui ele não vai para avacalhação legal, não. Ele pega o texto da Constituição e mostra como, na verdade, o Congresso pode usar isso com um projeto de lei bem amarradinho, totalmente constitucional, para limitar os poderes do STF e ainda preservar o Estado democrático de direito, a divisão de poderes nessa história, sem correr um risco aí que eu acho pequeno, é claro, de o Congresso invadir as prerrogativas do STF, que seria um grande problema também. Então vamos conversar aqui sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te faz tanta falta assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, o que ele falou aqui basicamente? Ele pega dois projetos, né, aqui em discussão no Congresso Nacional de forma geral, a PEC 28 e a PEC 50, ou seja, propostas de emenda à Constituição, coisas mais robustas, que demandam um debate mais prolongado e a união, aí, vamos colocar assim, de várias forças políticas. Mas também trata-se de algo aqui que tem um impacto considerável na própria relação entre os poderes, porque é uma PEC contra o STF. Logo, é uma PEC que pode deixar os Supremos Ministros bem bravinhos com o Congresso Nacional. E não que alguém se importe com isso, é claro. Mas aqui, o que esse texto da PEC 28 diz basicamente, e o Ives Gandra faz a explicação, a explanação dele a partir daí, né? Então, essa PEC determina que nas decisões do STF em que o direito do Congresso Nacional é invadido, eu não sei aqui se é a Câmara, o Senado, ou se são eles juntos, votando separadamente, mas com 2/3 dos votos, essa decisão ela não é invalidada, ela não é anulada, nem nada do tipo. Ela é suspensa por 2 anos. E isso pode ser prorrogado por mais 2 anos. Por que essa história da suspensão? O grande problema que está em tela aqui nem é tanto a questão das decisões agressivas que o STF tem tomado, porque é outro tipo de medida. Aqui é o STF legislando, uma coisa absurda também, diga-se de passagem, legislando sobre drogas, sobre aborto, sobre marco temporal, sobre orçamento. STF legislando sobre orçamento, que é um tema exclusivamente legislativo. Por definição, o poder legislativo é o poder dos representantes do povo, o pessoal que foi eleito democraticamente para representar o povo. E quem paga impostos, quem compõe o orçamento, portanto, é o povo. Não é essa história da república, o povo paga, o povo é tributado pelo Estado. Esse Estado é formado por gente do povo para governar em favor do povo. Então, quem mexe com o orçamento, quem lida com o orçamento é o Congresso Nacional, que são os representantes do povo. STF não é representante do povo. Ainda assim, os Supremos Ministros ficam se valendo dessas prerrogativas que eles não possuem, né? Então, qual que é a ideia aqui?
quando houver uma matéria que deveria ser legislada e que o STF toma a iniciativa de legislar, de fazer uma lei própria via decisão judicial, o Congresso Nacional vai passar a ter a prerrogativa de suspender a validade disso que o STF determinou. Então não anula, só suspende. Então o STF decidiu ali liberar posse de maconha, igual aconteceu recentemente, né? Ai, falei essa palavra, meu vídeo vai perder monetização por causa disso, né? Mas, então, isso obviamente é um tema legislativo que o Congresso Nacional deveria se debruçar sobre e votar, né? Representando a vontade popular, não a vontade de 11 togados. Então, caso essa PEC aqui seja aprovada, o que o Congresso Nacional poderia fazer num caso semelhante? Votar a suspensão imediata dessa decisão do STF. Para quê? Com qual finalidade? Para votar a respeito do tema, para criar uma lei a respeito dessa história. Por quê? O STF usa a história, o argumento de que há uma omissão legislativa. Ou seja, o Congresso deveria ter se manifestado sobre um tema importante para a sociedade e não se manifestou. Então o STF vai lá e vota isso aí. É um completo absurdo, é claro, mas é a desculpa que esse pessoal usa. Então, a ideia seria justamente mitigar esse problema. O STF tomou uma decisão para suprir uma falta de legislação, o Congresso achou que isso invadiu as suas prerrogativas. Espera aí, vamos suspender isso e vamos votar uma lei. E essa suspensão pode ser prorrogável mais uma vez por 2 anos. Então pode ficar até 4 anos suspenso para que o STF vote a história. Se o STF não votar esse tema aí, então a decisão do STF volta a funcionar plenamente a partir daí. Essa aqui seria a ideia, né? Por outro lado, aqui, de acordo com essa PEC, o STF só pode manter as suas decisões anteriormente tomadas com voto de 4/5 dos membros, ou seja, praticamente uma unanimidade. Dos 11, pelo menos 9 teriam que votar favoravelmente a manutenção dessas decisões, o que é curioso porque algumas decisões são divididas, por sinal, né? Então, o Ives Gandra afirma categoricamente que o Congresso Nacional não está fazendo nada além de apontar para a Constituição e falar: isso aqui é uma prerrogativa nossa, né? Porque, olha só, né? O artigo 49 da Constituição Federal fala que é atribuição exclusiva do Congresso Nacional zelar por sua competência legislativa, ou seja, quem tem a função de legislar é o Congresso, não o STF, né? Então ele cita vários temas que eu citei aqui também, né? Ou seja, a Constituição Federal determina exatamente isso aí, que o Congresso é o responsável por legislar sobre esses temas importantes, né? Além disso, essa PEC também coloca aqui a obrigatoriedade de ser colocado em votação no plenário do STF as decisões tomadas de forma individual, as decisões monocráticas do STF, que são uma coisa grosseira, um poder gigantesco nas mãos de um único Supremo Ministro, porque ele pode decidir algo a seu bel prazer de forma monocrática, sem ter o respaldo dos demais ministros, o que é um absurdo, é um colegiado. Todo tribunal, né, todo colegiado tem essa prerrogativa de ser uma decisão tomada por muitas cabeças, uma decisão mais sólida, portanto. Né? Mas, enfim, o STF virou uma zona completa aí, né? Então, ele faz aqui, o Ives Gandra, um esclarecimento dizendo que a PEC 28 não é inconstitucional, muito pelo contrário, porque ela é de uma rigorosa constitucionalidade, né? E aí, ele falou que até impressiona, né? Porque apenas com 2/3 do Congresso Nacional, uma quantidade gigante, expressiva de legisladores, eles poderiam suspender essa lei elaborada pelo Supremo. E ele acha que é pouco. Aliás, o Congresso Nacional está fazendo pouco contra o STF, isso que eu quis dizer. Porque esse tipo de pontuação da quantidade de parlamentares reduz o poder do Congresso Nacional. Para pensar,
Se for uma lei simples, uma lei complementar, uma lei ordinária, você precisa de metade dos presentes, ali, dos votantes, para aprovar essa lei. Porque para suspender os efeitos de uma decisão do STF e votar depois uma lei, você precisa de 2/3 do Congresso Nacional. Nem faz muito sentido, né? Porque se você tem, por exemplo, uma decisão do STF que viola 60% da mentalidade do Congresso Nacional, pode ser que essa decisão do STF não seja suspensa, porque você não vai ter 2/3 aqui dos eleitores. Mas, enfim, são frivolidades aqui, né? E já a PEC 50, que ele também cita aqui, é uma reiteração enfática. Ou seja, né, ela fala abertamente algo que já está escrito no artigo 99 da Constituição Federal, né? Falando aqui que decisões sobre constitucionalidade de leis não podem ser tomadas de forma monocrática, mas só por maioria absoluta do colegiado, né? Então, esse artigo aqui fala, né, abertamente que toda matéria de constitucionalidade tem que ser definida por maioria absoluta da Suprema Corte, né? Ou seja, o STF está violando a Constituição Federal, né? Não sei nem se precisa de um constitucionalista com 60 anos de magistério para explicar isso, que é algo bastante óbvio. Espero que os senhores parlamentares leiam essa coluna aqui do Ives Gandra para ver se eles animam a aprovar esses projetos de emenda à Constituição, porque o Brasil precisa urgente disso. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, deixe aqui o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.